Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Werner Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Alô, amigo, estamos voltando, sempre com muita satisfação. É um prazer a gente chegar até você através das ondas do rádio. Agradecemos também suas cartas que chegam até nós. E aqui nós temos uma cartinha que vem de Itapecuru Mirim, estado do Maranhão. Ela diz: escreva esta carta só para dizer que eu sou ouvinte há muito tempo do programa Através da Bíblia, como eu o acho maravilhoso. Através de seus ensinos eu me sinto feliz, gosto muito de ouvir a palavra de Deus. Oro para que este permaneça firme com a palavra de Deus. Muito obrigado, ouvinte. Agradecemos orações e agradecemos as cartinhas. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Prezado amigo, estamos de volta ao livro de 2 Crônicas, no capítulo 12, versículo 11. Nós vamos ler os versículos 9 a 11 do capítulo 12. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda vinham e usavam os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Tendo-se ele humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Prezado amigo, nestes versículos vemos que Roboão não guardou a palavra do Senhor. E acontece o que nunca Deus havia realmente permitido que acontecesse antes. Aconteceu a invasão de nações estrangeiras em Judá. Deus tinha como que feito uma grande muralha de proteção a Israel. E agora esta muralha divina é removida e o inimigo entra em território de Judá para castigar o povo de Deus por causa do pecado de Roboão. Foi o rei Sisaque do Egito o primeiro a penetrar no território de Judá. Ele veio e levou uma grande quantidade de riqueza do palácio e do reino de Judá. Levou os objetos de ouro do templo e do palácio. Agora, Roboão tem que substituir essas coisas por outras inferiores. Ele fez escudos de bronze e colocou assim no lugar onde antes estavam os escudos de ouro e que foram levados pelo rei do Egito. Era uma ação de profunda humilhação para Roboão. Ele tinha sido levado ao trono no momento de maior importância do reino de Salomão e tinha visto as grandes riquezas, as bênçãos de seu pai, num reino tão grande e tão rico. Então ele sempre pensou que iria continuar reinando como Salomão, com todo o poder e glória. Porém agora ele vê que chegou ao fim de todo aquele resplendor. O julgamento veio sobre Roboão e sobre o povo de Judá, pois Roboão não havia andado pelos caminhos do Senhor. No versículo 12 vemos duas razões por que Deus não destruiu a Judá completamente. Uma é que o rei Roboão se humilhou diante do Senhor. E a segunda é que ainda havia muitos em Judá que eram fiéis ao Senhor. É o que diz aqui o versículo 12. Tendo-se ele humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Vamos ler agora, prezado ouvinte, a partir do versículo 13. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e continuou reinando. Tinha Roboão 41 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel, para ali estabelecer o seu nome. Sua mãe se chamava Naamá Amonita. Fez ele o que era mau, porquanto não dispôs o coração para buscar o Senhor. Quanto aos mais atos de Roboão, assim os primeiros como os últimos,
Porventura não estão escritos nos livros de história de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente, no registro de genealogias? Houve guerras entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Descansou Roboão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Prezado amigo, temos o autor sagrado aqui dizendo que a cidade de Jerusalém foi estabelecida para honrar o nome de Deus. O Senhor escolheu aquela cidade para ali estabelecer o seu nome. Mas, infelizmente, esse homem chamado Roboão não dispôs o coração para buscar o Senhor. É preciso que o homem procure fazer alguma coisa no sentido de buscar a Deus. Nós sabemos que Deus escolheu os homens, mas certamente existe a responsabilidade do homem no sentido de inclinar o seu coração para o Senhor. Roboão conhecia bem a história de Davi, o seu avô, e a história de Salomão, seu pai. Porém, não se dispôs a seguir o nosso Deus, não se dispôs a seguir o Senhor. O nome da mãe de Roboão aparece aqui. Seu nome é Naamá Amonita. Davi lutou contra os amonitas, mas tinha uma certa amizade por esse povo. Quando o nome da mãe do rei aparece nessas histórias, é porque certamente elas tiveram culpa na formação espiritual deles e tiveram culpa nos erros e pecados que cometeram. Esta é uma nota muito desabonadora contra Roboão, pois nós encontramos aqui no versículo 14, onde lemos: fez ele o que era mal, porque não dispôs o coração para buscar o Senhor. E você, meu prezado amigo, está inclinado a buscar o Senhor? Seu coração está buscando a Deus? Vejamos agora o capítulo 13 e leamos os primeiros 5 versículos. No 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Micaía, filha de Uriel de Gibeá, e houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, de 400.000 homens escolhidos. E Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos guerreiros, de 400.000 homens escolhidos, todos guerreiros valentes. Pôs-se Abias em pé no alto do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e disse: ouvi-me, Jeroboão e todo Israel. Não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Contudo se levantou Jeroboão, filho de Nabate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. Prezado amigo, estamos vendo aqui uma guerra civil, onde irmãos lutam contra irmãos. Que loucura! Tudo isso por causa da inexperiência de Roboão. Tudo isso porque não inclinou seu coração para servir a Deus. De todas as guerras, a guerra civil é a mais cruel e a mais injusta. Quando Deus é esquecido, quando os mandamentos do Senhor são postos de lado, então as consequências desastrosas surgem inevitavelmente. Que herança triste Roboão trouxe para o seu sucessor. O que disse Abias a Jeroboão é certo, mas havia uma condição para que o reino de Davi continuasse forte e soberano. Era preciso que os homens se dispusessem a buscar o Senhor. Mas passemos adiante e vejamos agora os versículos de 7 a 13. Ajuntou-se a ele gente vadia, homens malignos, fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão. Sendo Roboão ainda jovem e indeciso, não lhes pôde resistir. Agora pensais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está na mão dos filhos de Davi? Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro, que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes vós os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão, e os levitas, e não fizestes para vós sacerdotes, como as gentes das outras terras? Qualquer que venha a consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus e nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram o Senhor, a saber, os filhos de Arão,
e os levitas na sua obra. Cada dia, de manhã e à tarde, oferecem holocaustos e queimam incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa puríssima, e o candeeiro de ouro e as suas lâmpadas, para se acenderem cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor nosso Deus. Porém vós o deixastes. Eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as suas trombetas, para rebate contra vós outros, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Mas Jeroboão ordenou aos que estavam de emboscada que fizessem uma volta e dessem contra eles por detrás, de maneira que estavam em frente dos homens de Judá e a emboscada por trás deles. Foi Abias, um rei de paz, e que procurou ser fiel a Deus e a sua palavra. Usou palavras de advertência para Jeroboão, porém tudo inutilmente. De nada valeram as suas palavras. Jeroboão era muito mau e havia inclinado seu coração para o pecado. As palavras de advertência valem muito pouco para um homem que já dispôs a desobedecer ao Senhor. Vamos continuar lendo a partir do versículo 14 do capítulo 13. Olhou Judá e viu que a peleja estava por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá gritaram. E quando gritaram, feriu Deus a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, pois Deus os entregara nas suas mãos. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. Prevaleceram os filhos de Judá, porque confiaram no Senhor Deus de seus pais. Abias perseguiu a Jeroboão e lhe tomou cidades, a cidade de Betel, Gesana e Efron, com suas respectivas vilas. Jeroboão não restaurou mais o seu poder no tempo de Abias. Feriu o Senhor a Jeroboão, que morreu. Abias, porém, se fortificou e tomou para si 14 mulheres, e gerou 22 filhos e 16 filhas. Quanto aos mais atos de Abias, assim o que fez como o que disse, estão escritos na história do profeta Ido. Aqui temos Deus, prezado amigo, dando uma grande vitória a Abias, pois era um homem de fé. Ao mesmo tempo, encontramos registrados os pecados de Abias, pois a poligamia é pecado em todos os tempos. Pelo fato de o autor sagrado fazer referência à poligamia desses homens, isso não representa a sanção de Deus para esse pecado tão antigo e tão comum também em nossos dias. Nós vamos agora para o capítulo 14, onde vamos ler inicialmente o seguinte. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Aqui temos, prezado amigo, uma boa referência ao reinado de Asa. Era um homem de paz e Deus abençoou o seu reinado, dando paz durante 10 anos. Era um homem reto diante de Deus e de vida espiritual muito superior à do seu pai Abias. Vejamos o que diz o versículo 2. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus. Nenhum elogio poderia ser maior do que este. Nós estamos acostumados a ouvir elogios dos homens feitos aos homens. Mas muitas vezes trata-se de meras palavras, motivadas por uma simples amizade ou por um sentimentalismo. Mas quando o homem chega a ser bom e reto diante de Deus, isto significa muita coisa. Porque alguém pode nos parecer reto diante dos homens, mas não diante dos olhos de Deus, que vê as coisas de modo diferente dos homens. Alguém pode ser reto diante dos nossos olhos, não porém diante dos olhos de Deus. Quando o Espírito Santo registra no livro sagrado, a Bíblia, que um homem foi reto e bom aos olhos de Deus, isso representa o máximo que o homem pode desejar em matéria de elogio e de apreciação. Mas continuemos lendo a palavra de Deus agora no versículo 3. Porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos
quebrou as colunas e cortou os acerins. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá culto nos altos e os altares do incenso. E houve paz no seu reinado. Vemos aqui o grande reformador Asa, um homem extraordinário porque buscava a Deus. Para produzir uma reforma como aquela, o homem precisa muito de Deus e da força espiritual. O que os reis anteriores estabeleceram em matéria de idolatria e de paganismo, Asa destruiu tudo. Grande reformador foi ele. E o versículo 6 diz: edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos. Porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros, portas, ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado o Senhor nosso Deus. Temos-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Notamos aqui, prezado amigo, a bênção que Deus dispensa aos seus servos quando são fiéis. Diz aqui que a bênção da paz e da segurança veio ao povo de Judá, porque o povo buscava a Deus seguindo o testemunho do seu rei. Podemos dizer que se os reis buscassem a Deus e procurassem obedecer a sua palavra, nós teríamos um mundo diferente. Se os reis e presidentes, os líderes nacionais e internacionais, temessem ao Senhor, a face do nosso planeta seria bem outra. Porém, os homens não buscam a Deus com a mesma seriedade, com a mesma piedade com que Asa buscava. E isso mostra exatamente porque há guerra e problemas por toda parte. Todos os políticos e analistas políticos, repórteres e sociólogos interpretam os eventos nacionais e mundiais como se tudo não partisse de meros acontecimentos políticos. É a história do mundo moderno, e só. A história que se repete, a história dos homens. Mas nunca chegam a cogitar das causas profundas dos problemas humanos. Nunca chegam a aprofundar um pouco o assunto. Nunca chegam a compreender que o pecado é sempre a ruína dos povos e que a obediência à palavra de Deus é sempre a causa da paz verdadeira. Isso tanto é verdade no sentido mundial, como no sentido nacional e principalmente no sentido pessoal. Quando estamos, por exemplo, com Deus, em comunhão com o Senhor, recebemos graça e força, recebemos paz e segurança. Não quer dizer ausência total de problema, não. Nem mesmo o rei Asa ficou isento de inimigos e de ameaças. Mas o importante é que Deus está conosco. E isso é fator de absoluta confiança e proteção. Prossigamos agora com a nossa leitura do texto, no versículo 9. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1.000.000 de homens e 300 carros e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Bem, amigo, aqui nós temos um caso muito interessante. Zerá, o etíope, saiu para combater o grande homem de Deus, o rei Asa de Judá. Esse inimigo etíope veio contra Asa com uma força muito grande, com 1.000.000 de homens e 300 carros. Era demasiado grande o seu exército para lutar contra uma pequena facção do reino de Davi, pois estava dividido. Então vemos aqui que Asa, apesar de ser um grande homem de Deus e ter muita fé em Deus, tinha também os seus grandes problemas. É que muitos acham que se a pessoa tem fé em Deus, então não tem problema, não enfrenta inimigo, não precisa lutar. Mas aqui nós vemos que Asa, o bom rei, que era reto aos olhos do Senhor,
estava agora diante de 1 milhão de homens e de 300 carros, muito soldado. Mas como poderia ele se salvar de uma força tão grande? Apelou para Deus, dizendo: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E a vitória, prezado amigo, sorriu, não para o mais forte, mas para aquele que contava com a ajuda de Deus, aquele de quem Deus era o aliado. E vamos ler agora a partir do versículo 12. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar. E caíram os etíopes, sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. E levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido. E saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. E também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. Podemos dizer, prezado amigo, que diante de qualquer problema, devemos buscar a presença de Deus por meio da oração e seremos sempre mais do que vencedores. Agora nós vamos para o capítulo 15 de 2 Crônicas e vamos começar a leitura com o versículo 1. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo Judá em Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porque se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, ao Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação, cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Prezado amigo, que palavras maravilhosas estas do texto que nós estamos lendo. Ora, amigo, no momento difícil porque passava o povo de Deus, o Espírito Santo vem sobre Azarias e transmite ao seu povo uma mensagem de esperança, de encorajamento. Nós que vivemos também no mundo conturbado, onde há tantos problemas, recebemos também essa mensagem de conforto e de poder. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Esta é a mensagem de Deus para todos nós hoje. Voltemos ao texto, vamos para o versículo 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara da região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem o Senhor, o Deus dos seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Aqui temos, prezado amigo, um grande avivamento espiritual. Num tempo de apostasia, num tempo de guerra, um povo se volta para o seu Deus e consegue a libertação de todos os seus inimigos e encontram um verdadeiro refrigério espiritual. Que sirva isso também de exemplo para cada um de nós, em nossos problemas, em nossas lutas, em nossas batalhas. Todos nós temos os nossos inimigos, que são os nossos problemas, as nossas dificuldades. Às vezes doenças, às vezes necessidades financeiras, às vezes o desemprego, às vezes problemas no lar,
na vizinhança, no setor do trabalho, às vezes até na igreja, são muitas coisas que nos afligem, que nos preocupam, que criam em nós uma certa ansiedade ou preocupação. Mas, como Asa, devemos confiar inteiramente em Deus. O Deus que libertou Asa pode também nos libertar de qualquer tipo de problema, de dificuldade. Muito obrigado por hoje. Volte a nos ouvir na próxima vez e que Deus o abençoe ricamente. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim, expirou na cruz, e por graça sem igual